Oi, Suelen, você tá bem? Bom te ver, tá? Bom dia, boa noite. E Boa aí, noite. Olá! Oi, oi, Fernanda. Tá cansada, Suelen? eu tô ouvindo. Agora eu tô, viu que parou, mas voltou. Oi. Então tá, o que que vocês acham de começar? Já tem 16 pessoas, são quase 7, 10. Perfeito. Vamos. Tá bom. Eu faço a introdução? Isso, boa noite, bem-vindo a todos. Nós nos reunimos, Suelen, Shiva Priya e eu, Sukhasiri, para fazer essa apresentação para vocês, na possibilidade de praticarmos juntos, de acordo com a nossa escola, que é a Trika Mahasiddha Yoga. Você consegue compartilhar, Shiva Priya, os slides? Sim. Eu já gostei de ouvir um pouquinho da partilha do começo, né? E eu ouvi falar de purificação, de estar consigo mesmo, de tirar um pouco das camadas, né? E uma das grandes características dessa nossa escola é que ela é como era antigamente, né? A gente tem um mestre, a gente tem um caminho, o caminho ele é claro, o jogo é claro, as regras são claras, é como se fosse isso, né? Então, muita gente já está aí há anos tentando meditar solo, e a gente consegue alguns benefícios aqui e ali, percebe que consegue um pouquinho mais de paz, de organização, rende mais no trabalho. Tem momentos que são difíceis, que a gente fica incomodado na prática de meditação, né? Todo mundo que já meditou por um tempo sabe que tem fases em que a gente pode ficar hiperconsciente dos nossos defeitos e padrões e pode entrar em hiperjulgamento. Faz parte também do nosso aprendizado, né? Das funções que a nossa mente exerce, e autojulgamento é uma delas. E quem é esperto para de se autojulgar. E é só conhecer e largar também, né? A gente não precisa ficar tentando entender por que que a gente julga. É demais. Um bom meditador, ele larga aquilo que não serve, né? Mas o que foi descrito aqui no começo tem muito a ver com a primeira fase do caminho, que é a de purificação. Então, primeiro a gente purifica, que é o famoso esvaziar o copo, né? Para que algo novo possa ser aprendido na nossa escola. E depois a gente transforma para finalmente ter um fruto, para ter um resultado. E o resultado, como qualquer outro projeto na nossa vida, né, o goal, né, o fruto, ele tem que ser bem definido, né? Senão a gente nunca vai saber por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, para onde a gente quer chegar. Então, purificação, transformação e fruto são três fases importantíssimas, né, de quem realmente está iniciado e caminha dentro da nossa escola. Então, hoje a gente vai apresentar um pouquinho de como seria começar a meditar dentro da nossa escola, porque a gente quer compartilhar com vocês o que é esse caminho da meditação. Então, a gente está falando do Trika Mahasiddha Yoga, esse é o nome da nossa escola, é uma tradição dos Mahasiddhas, de um Dharma não dual. Então, assim, a gente quer criar com vocês um grupo que se encontra regularmente, em que a gente vai ter encontros de um pouquinho de prática e um pouquinho de teoria, tá? Quem sabe até presencial no futuro, se a gente tiver uma união legal e quiser se ver. Então, aos poucos, a gente vai entendendo esses termos, né? O que é Dharma, o que é não dual. Hoje a gente vai falar para vocês já qual um pouquinho da história, de onde veio a nossa tradição, e a Suelen vai começar explicando para vocês, a partir de um dos textos sagrados da nossa tradição, que é a prática de fundação, é a prática que constrói que constrói as bases para alguém que quer entrar nesse caminho de conhecimento da natureza da mente, né? E então a gente vai explicar também o que é Mahasiddhas, e nos próximos encontros, se vocês ficarem com a gente aprofunda sobre Dharma, sobre não dualidade. Mas a nossa escola é uma escola internacional que mantém hoje, em 2023, na contemporaneidade, uma tradição que é milenar, que passou de mestre para discípulo, né? Adaptada e
eu não diria diluída, adaptada, diluída, enfraquecida, não, adaptada e melhorada, né? Para nós, praticantes ocidentais, contemporâneos, que vivemos na cidade, que queremos nos espiritualizar e não somos uns asiáticos perdidos nas montanhas na Ásia. Tenho certeza que se você está aqui, você já teve essa sensação de, ai, eu quero essa espiritualidade, mas eu não sou um monge. E a boa notícia é que dá. Vou apresentar a Suelen, doutora Suelen Araújo. Suelen é discípula do Dharma Bodhi, que é o nosso mestre e nosso guru, há 10 anos. Já teve ensinamentos nos diversos centros Trika ao redor do globo, estudando o método Trika de desenvolvimento do corpo, mente e espírito, rituais védicos e dos ágamas, que são os pujas e homa, Kundalini Hatha Yoga e meditação. Eu não estou conseguindo ler embaixo, mas vocês estão lendo. Ah, tá. É capixaba, é radicada no Rio de Janeiro, ela é médica e atende com medicina ortomolecular. Tá certo, Suelen? Qual é o nome da sua medicina? Sim, medicina integrativa, né? E uma das práticas é a ortomolecular. Tá lindo. Bem apresentada. Bem apresentado. É isso aí. Shiva Priya, também chama Fernanda Alcântara, iniciou-se com Dharma Bodhi Tantra Mukhi Acharya há 11 anos, quando ganhou o nome de Shiva Priya. Desde então, viajou estudando nos centros internacionais do Trika Mahasiddha Yoga, se tornando mentora do método Trika de desenvolvimento de corpo, mente e espírito, é instrutora de meditação. Desenvolveu uma pesquisa de mestrado na FRJ sobre o impacto do método Trika na realização do propósito de vida das pessoas. E esse é um conceito que é muito caro à nossa escola, o conceito de Nadi, em sânscrito, que é o de que alguém pode ter um propósito de vida e a realização dele. Né? Ela vive no Rio de Janeiro, com a sua família, com seu filho Theo, e atende como psicóloga na Barra da Tijuca. Ai, alguém pode me apresentar? Eu apresento. Então, sou Cassili Yogini, né? Karen Sato. Ela vive na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, com seu marido e filho de 6 anos. Escreveu um mestrado em epistemologia na UFRJ, intitulado Ecodharma, Natureza, Natureza Humana, Sabedoria Natural em Unidade Não Dual. Ela viveu 3 anos em Kailashakara, na Tailândia, em treinamento com seu guru, o Dharma Bodhi, com quem estuda há 12 anos. Hoje, Sukha trabalha como acupunturista e instrutora de puja, Kundalini Hatha Yoga e meditação, pela Escola Internacional do Dharma Não Dual Trika Mahasiddha Yoga. Então, essas somos nós, estamos unidas aqui para, como nós todos temos em comum o fato de sermos instrutoras de meditação, para convidar vocês para seguir um grupo que se encontra com periodicidade e praticarmos juntos. Antes da gente falar um monte de coisa, vamos meditar? Vou convidar vocês para avisar para a família que por em torno de 10 minutos vocês vão ficar quietinhos, desligar se tem uma TV aí por aí, encontrar uma boa postura de meditação e vamos meditar. Depois a gente pode compartilhar experiências, conversar mais e falar um pouquinho da teoria que a gente combinou. Você quer manter o slide nesse momento ou eu retiro? Pode. Tanto faz, na verdade. Todo mundo vai fechar os olhos. Não, tira o slide porque tem uns curiosos do reino humano que vão ficar querendo ler. Conheço vocês. Pronto. Vamos fechar os olhos e meditar. A gente vai entrar num momento de introspecção. Encontrem uma boa postura de meditação. Que é isso? Vamos encontrar primeiro uma equanimidade. Se vocês estão com os pés no chão, perceba se eles estão equidistantes e com o mesmo peso no pé do lado direito e esquerdo. Para quem está de pernas cruzadas e para todos. Encontrem uma equanimidade entre o peso do isquio, do bumbum direito, e do isquio esquerdo, do bumbum esquerdo, pesando da mesma forma sobre a cadeira. Faz os ajustes necessários, vê se as pernas estão cruzando da forma certa, se você está alinhado com a cadeira, com a cama, com a almofadinha de meditação, com o tapetinho de yoga. Respira fundo algumas vezes e descansa as mãos sobre as pernas com as palmas das mãos para cima.
Encontre a verticalidade da coluna. E leva sua mente no corpo inteiro, percebendo que talvez exista músculos contraídos sem necessidade. Às vezes é na panturrilha e nos pés, muitas vezes é na barriga, nos ombros e na face. Relaxa todos os músculos que não precisam, que não são necessários para sustentar essa postura. Respira fundo mais algumas vezes e percebe como é possível respirar fundo sem contrair nenhum músculo desnecessariamente. E desarma qualquer tensão necessária na barriga, no peito, nos ombros, na face. Respira fundo algumas vezes. Se torna hiperconsciente do seu corpo como uma sólida montanha, como se seu corpo fosse uma grande pirâmide. E seus joelhos e glúteos são a base da pirâmide. Sua coluna é o eixo central, pilar central dessa pirâmide. E o topo da sua cabeça encontra o céu, assim como a ponta da pirâmide. Sente esse formato sólido, estável da pirâmide ou de uma montanha. E deixe a sua respiração livre, sem tentar respirar. Simplesmente percebendo a respiração natural. Mente consciente do corpo, é estável, sólido, da respiração natural. Percebe o espaço que seu corpo ocupa. Percebe seu corpo ocupando o ar. E essa vai ser uma constante. Durante toda a meditação, você vai sentir a solidez dessa pirâmide e do corpo ocupando espaço. Enquanto segue minha voz, para as próximas instruções. A mente agora se torna hiperconsciente no sentido da audição. Ouça os sons. Como se seus ouvidos e sua mente fossem um microfone do estúdio mais caro lá dos Estados Unidos, um microfone incrível que capta todos os sons. Ou como se sua mente fosse um radar que busca os sons lá longe na distância. Ouve primeiro os sons lá longe na distância. Em todas as direções. Deixa a mente fluir de um som para outro, à medida que eles aparecem e desaparecem. Microfone não tem. Você não precisa julgar, rotular, entender. Só ouvir os sons. Aproxima agora a mente, aquele radar que busca os sons, e ouve os sons logo ao redor do prédio em que você está. Ouve os sons do teu corpo. Mantenha a mente aberta. E mergulha com ela até o fundo do seu ser, interiorizando mais e mais. E ouve os sons. Mesmo que seja para ouvir o som do silêncio. Ouve.
Deixe agora como um pano de fundo o sentido da audição. E traz sua consciência para o sentido do tato. Do tato, no corpo todo. Sua mente se torna hiperconsciente do sentido do tato. Sente a temperatura da pele em todas as regiões do corpo, em algumas mais morna e quente, em outras mais fria e fresca. Os pelos, cabelos. Qualquer brisa ou vento que passe pelos pelos. A roupa que encosta na pele. O peso do corpo sobre a base. A pele que encosta na pele, nas pálpebras, na boca, axila, dedos, genitais. Mente consciente do tato. Torne-se agora consciente do sentido da visão, mesmo de olhos fechados. Deixa como um plano de fundo o sentido do tato. E você está hiperconsciente do sentido da visão. Percebe todas as nuances de sombras e luzes que passam através das pálpebras. Qualquer movimento. Espectros, formas. Ou até qualquer imagem que apareça nos olhos da mente. Não é necessário formar nenhuma imagem. Agora você é um espectador. Como se você assistisse passivamente uma tela, onde passa a imagem. Mente consciente do sentido da visão. Deixe como um plano de fundo a visão e conecte-se agora com o paladar. Não é necessário deglutir a saliva nem nada. Você está relaxada, relaxado, mas está consciente do sentido do paladar. Sente todas as nuances de sabores e aromas que chegam à papila gustativa, à mente, sendo uma experiência direta das sensações. Sem tentar nomear, justificar, explicar, entender. Só sentindo. Mente consciente do sentido do paladar. Deixe agora como um plano de fundo o sentido do paladar. E somente transita para o sentido irmão, sentido do olfato. Só sente. Qualquer nuance de cheiros e aromas que chegam. Percebe. Se você perceber que sua mente tenta se ativar no racional, explicando, nomeando, relaxa ela e só sente de novo. Sente consciente de cheiro. Sem nome, sem explicação. Só sente. Mente hiperconsciente da experiência direta do sentido do olfato, sem intermédio da razão. Invoca agora todos os 5 sentidos: audição, visão,
tato, paladar, olfato, todos de uma vez. Todos de uma vez. Sente como, apesar de você estar tão imóvel, você se sente tão engajada com o mundo. Os sentidos são a ponte, a ligação entre você e o mundo. Sente como, apesar de estar tão inerte, parado, você se sente tão íntimo do ambiente, da natureza ao seu redor. Próximo, como se os sentidos fizessem você abraçar o espaço estivesse te abraçando através dos 5 sentidos. Sente íntimo, próximo, interagindo, conversando. Sente qualquer sensação que possa vir a surgir no corpo inteiro. E mantém conectada com a corporalidade, com aquela pirâmide sólida e bem aterrada, com o corpo todo ocupando o espaço. Por mais alguns instantes, aproveita essa experiência direta dos 5 elementos, dos 5 sentidos. Essa foi a prática de purificação dos 5 elementos através dos 5 sentidos. Lentamente, integre essa experiência com um movimento, lentamente mexendo as mãos dos dedos e dos pés, e se sentir pronto, alongando, espreguiçando seu corpo. E quando quiser e puder, pisque lentamente os olhos, reintegrando o sentido da visão, até que você se sente confortável para abrir os olhos. A gente tem um tempinho agora, se alguém quiser compartilhar como está se sentindo, como foi para você, e depois a gente vai falar um pouquinho mais de teoria. Oi. Diga, Posso falar? Flora. Eu não sei se eu devia compartilhar isso, porque acho que as pessoas vão achar que eu sou uma idiota, sei lá, não sei. Mas eu tive uma crise de riso e de choro. E foi por uma coisa mínima. Eu acho que eu já tô de TPM, provavelmente. Mas eu não tinha meditado ainda depois que eu me mudei pra cá, pra essa casa. E é tão silencioso. E na hora que você ficou falando sobre ouvir o sentido da audição e tal, eu me dei conta, caralho, é tão silencioso aqui. E eu comecei a dar gargalhada. E rir. E aí eu comecei a chorar, mas era de felicidade, era de alegria, sei lá. Foi muito maluco, assim. Eu lavei o rosto de chorar, assim, muito rindo e chorando. E eu fiquei assim, gente, que doideira. Tipo, só isso, tipo. Acho que eu não fiz a meditação direito, mas sei lá, foi o que aconteceu. Faz parte, Flora, não é maluca. Quem já medita há um tempo sabe que crises de risos acontecem, choros acontecem. E sempre que isso acontece, a gente volta, acolhe, deixa passar, porque tudo passa. Pensamentos passam, risos passam, dores passam, tudo passa. E a gente volta para as instruções da meditação.
Alguém mais quer falar como foi para você? Como vocês estão se sentindo agora? Se vocês pudessem resumir em uma palavra, falar aqui ou escrever no chat. Olá, boa noite, Boa noite, tudo Vanessa. bem? É, eu gostaria de agradecer, né, de estar participando aqui com vocês hoje dessa meditação e também gostaria de perguntar, né, eu nunca pratiquei esse tipo de meditação, eu pratico a Kriya Yoga, não sei se já ouviu falar, né, de Yogananda, e pratico também o Sahaj Samadhi, que é da arte de viver, também uma prática muito interessante, que quando começou, eu até achei que fosse um pouco voltado, né, para esse jeito de dar uma, não sei como explicar, mas o jeito de entrar na meditação, né? Então, assim, para mim é bem diferente. Eu recebi um convite, foi até do seu esposo, e eu falei, deixa eu participar para eu ver como que é. E assim, eu achei bem interessante, gostei da forma como foi conduzido, mas assim, se você puder tirar minha dúvida, como que é essa diferença? Não sei se você conhece esse tipo de prática que hoje eu faço, hoje eu pratico, com essa prática de vocês, porque eu me senti muito bem, tá? Gostaria de agradecer. Fico feliz, seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Eu acho que sentir bem é o primeiro benefício que a gente quer, né? Nem sempre é assim, mas quando é assim a gente fica muito feliz. A gente não tem uma prática, essa não é a meditação do Trikamahasiddha Yoga, né? Essa foi uma das meditações que eu trouxe hoje, e o que a gente pretende fazer nesse grupo é desenvolver as práticas da nossa escola, porque são práticas, e são muitas. Na verdade, a gente conhece algumas. E uma das características do Tantra, do Dharma não dual, dessas escolas não transcendentais, não duais, é que elas têm uma gama, uma variedade quase infinita, de verdade. Se você for em todas as escolas do Dharma não dual, né, e a gente vai explicar um pouquinho mais hoje, você vai entender aos poucos. São muitas as técnicas. Então, o que a gente faz no Trikamahasiddha Yoga é entender, o primeiro passo é entender que não existem uma ou duas técnicas que são da nossa escola, né? O importante não é a técnica. Eu sou da medicina oriental, então assim, tem gente que fala que é acupunturista, que é não sei o quê. São técnicas, nada importa. O que você precisa ter é uma visão geral do que é o ser humano, né? Fazer o diagnóstico real, né? O que é esse caminho da meditação? Onde é que ela leva? É isso que importa. E o que acontece é que quando muda a compreensão do que é o caminho e qual o fruto desejado, as técnicas elas têm resultados diferentes também. Então, o que mais importa é entender quem você é, que tradição você está escolhendo e qual o fruto que ela te leva, né? E aí, com essa clareza e alguém te guiando no caminho, aí o fruto, e aí tudo se torna mais claro. Então, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha aqui, e aí no fim, Vanessa, se você não for respondida, você fala de novo. Mas a gente não tem uma ou duas técnicas de meditação. A gente tem infinitas. Porque assim, hoje até porque tem crescido muito, né, essa questão da meditação e que bom que isso está acontecendo, porque está levando um conhecimento de si mesmo para muitas pessoas, né? E eu percebo que dessas duas escolas aí que eu fiz, que eu pratiquei, cada uma tem um jeito diferente, né? Mas ambos são para a conexão do ser, que é para você se conhecer, se conectar com a espiritualidade, né? Então, assim, por isso que eu perguntei se tem, porque estou tão acostumada hoje das pessoas falarem técnicas, que eu perguntei se tem, qual a diferença aí, né, para eu conseguir também entender nesse ritmo que eu estou hoje aí com vocês, que eu estou participando, né, dessa meditação. Mas tá bom, você me Obrigada. respondeu. Entendi, obrigada. E a diferença está na visão. Tem um vídeo muito bom lá no
no YouTube da nossa escola internacional, que é o nosso mestre explicando um vídeo que é assim, How to Pick a Guru, como escolher um mestre, né? E uma das características da nossa escola é de que ela é uma tradição oral inquebrada, intacta, né? Então, muitas escolas que chegaram no Brasil, elas foram formadas por mestres que já faleceram, e os discípulos tentam, com maior amor e carinho, tentar manter viva a escola. Mas o que sobra é uma rigidez e uma limitação de poucas técnicas e uma dissolução. É assim, espiritualidade, conhecer a essência, chegar mais perto do sagrado, do divino, mas isso é muito vago. Isso é muito vago. E como qualquer coisa na vida, se você é coach, se você é administrador, se você é gerente de banco, se você não tem metas claras, você não tem resultados claros. Então, com a apresentação aqui, você vai entender que é importante ter metas claras e alguém te guiando, te acompanhando, para falar se você está conseguindo ou não. Porque se você é triatleta e está treinando sozinha, você acha que está fazendo, mas talvez você não tenha. Se você não falar assim, olha só, eu já fiz esse campeonato lá na França e lá em Londres, e quando você faz isso, na verdade, você precisa atingir esse resultado, fazer desse jeito. Se você não tem alguém que já percorreu, você acha que está fazendo. Entende? E é isso que é, às vezes, uma perda de tempo para alguém que está sinceramente interessado. Alguém mais quer falar ou a gente entra na apresentação? O tempo está passando porque isso é tão legal, né? Podemos entrar, né? Vai. Aí a Shivappriya coloca a apresentação e a Suelen vai para Foundation Factors, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho de um texto que tem na nossa introdução da prática de fundação da nossa escola. E ele explica um pouquinho mais da onde veio tudo isso, né? Então, essa tradição é uma tradição do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente foi criado numa tradição da igreja cristã, da igreja católica, né? Então, mesmo quem não é muito católico já pode ter sido batizado ou fez primeira comunhão, né? Então, a gente cresceu num conhecimento externo, áurea, eu não sei, é externo mesmo, gente, eu não sei as traduções para o português. Externo. Aí, se eu não falar a tradução certa, aí vocês me falam. Mas, assim, a gente foi criada numa tradição cristã católica em que o conhecimento externo dessa tradição todo mundo sabe, porque a gente cresceu, nasceu nisso, né? E a nossa tradição, a nossa escola, ela também foi criada, né, dentro de uma tradição e um tempo atrás, muitos anos atrás, que pessoas viveram nessa tradição. Isso aconteceu ali no Vale da Caxemira, na Índia, Nepal, na Ásia Central, Tibete e China, né? Então, a nossa tradição ela é chamada de Mahasiddhas, e depois a Suka deve explicar o que são esses Mahasiddhas, mas eles começaram a partir, né, dos séculos 600 depois de Cristo, né? E ali todo mundo tinha esse conhecimento, e quem gostasse, quem quisesse se interessar mais, ia buscar um acharya, né, que seria alguém que ensinasse a tradição, né, ou um guru, para poder aprender os ensinamentos mais secretos, profundos, né, e os internos da tradição. Então, o que a gente tem, né, e muito do que a gente vai falar, tem a ver com conhecimento externo, né, que são práticas que a gente pode compartilhar e que fazem com que a gente tenha alguns tipos de habilidades sobre a mente que possam permitir que a gente também depois aprenda conhecimentos mais internos, profundos também. Algo mais, Yusuka? Que são os Mahasiddhas? Pode passar, Shivappriya. Eu trouxe aqui para vocês, né? A Suelen estava colocando um contexto que depois a gente pode passar mais detalhes para vocês, mas Mahasiddhas são grandes adeptos, né? Grandes mestres, pessoas que atingiram a maestria, uma realização total dos sistemas tântricos originais da yoga, né? Yoga lá na Ásia não é o yoga que é yoga aqui.
isso, na verdade, nada tem a ver com yoga, fazer um monte de postura e alongar, né? Mesmo que seja com um mantra ou outro. Isso não é yoga. Porque yoga tem mestre, yoga tem resultado claro. Então, lá na região pan-himalaica, na Ásia Central, né, teve uma tremenda fertilização cruzada. Quer dizer que taoístas, pessoas do sul da Índia, do Nepal, da Mongólia, do Paquistão, né, de Bali, da Tailândia, todas elas caminhavam, peregrinavam, se encontravam, e houve essa fertilização cruzada, essa troca de conhecimento, né, esse transsaberes. E então eles começaram a atingir uma realização que fosse muito além de casta, de cultura, de tabu, de moralismo cultural, né? E começaram a ter essas escolas, essas tradições não duais. É uma característica que a gente vai explorar um pouquinho nas próximas aulas. Os Mahasiddhas são esses grandes mestres que foram além desses apegos e conceitualizações, porque mesmo em cada escola espiritual, nesses países, acabava que a cultura, que os moralismos locais acabavam atrapalhando a realização espiritual. Então, a característica desses Mahasiddhas é que eles são únicos, porque eles vivem essa filosofia e prática e estilo de vida que transcendiam a religião comum, a religião com os dogmas e obrigações, moralismo, sectarismo, né? Eu sou budista, você é hinduísta, então a gente é diferente, sem essas diferenças, né? Porque eles iam além dessas restrições. Então, na verdade, isso é muito dito, né? Em todas as vezes que a gente fala com mestres mais evoluídos, inclusive o último Dalai Lama, 14º, era um grande defensor do movimento Rinne, né? De não sectarianismo, de não vivermos mais presos às castas, às escolas também espirituais, essa diferenciação. E os Mahasiddhas, eles eram tão livres até de uma nomeação, tipo assim, eu sou budista, eu sou taoísta, né? Que eles acabaram nunca formando uma escola propriamente dita que seguisse ao longo do tempo. Então, uma coisa muito aberta, era meio secreto, você tinha que encontrar o mestre nas montanhas e conseguir os ensinamentos dele, você não tinha um endereço, uma escola física, sabe? E a experiência do estado desperto do Mahasiddha, que foi passada via instrução oral em transmissão direta. Então, isso responde muito da pergunta anterior, né? É a experiência do estado disperso que é passada na relação mestre-discípulo. Não é escrevível num texto, não é sintetizável numa técnica. A minha escola tem essa meditação. Não é assim. Não é assim. Você precisa se encontrar com esse mestre para que essa passagem, que se chama transmissão, ocorra. Pela instrução oral e transmissão direta. Né? Transmissão. É um termo técnico-chave muito importante lá na Ásia. Abhishekam, Shaktipatas, acho que vocês já ouviram falar desses termos também, né? Com algumas exceções, a maioria dos Mahasiddhas ridicularizavam disciplinas rígidas, ascetismos, rituais vazios, estudo de textos, etc. Embora a maioria fizesse uso extensivo desses métodos em seus primeiros anos de treinamento, padrão das tradições. O foco no caminho deles era vida simples, viver perto da natureza, o yoga interno, que não é só fazer um monte de asana e kriya, é o yoga interno, que quem tiver um guru dentro dessas tradições vai saber o que é. Rituais esotéricos, quando realizados, nem sempre tinha. E uma ideologia mística que buscou resolver todos os opostos, toda dualidade, toda polarização em uma união de liberdade sem conceito, indizível, suprema e de alegria sem limites. Então, esse ponto 4 está descrevendo um pouco o fruto do caminho, né? O resultado final. E o Trika Mahasiddha Yoga, que é essa escola que a gente faz parte, é um sistema de cultivo espiritual transmitido de forma intacta, de geração em geração, pelos Mahasiddhas, sem diluição ou corrupção, nem interrupção. Não teve alguém que se fez mestre sozinho e não teve um guru, nem teve adulteração, sabe? A gente tem como um patrono da nossa escola, né, um guru original, Matsyendranath ou Machandanatha,
né? E até os budistas tibetanos consideram, eles listam lá, tem vários textos sagrados que listam os Mahasiddhas e está lá, Machandanatha como o primeiro dos Mahasiddhas, junto com a consorte dele, Konkanamba, que era igual a ele, Konkanamba, que era igual a ele no sentido de que para os Mahasiddhas não existe superioridade do homem, né, do masculino. Isso é muito importante em todas as religiões, até na Ásia, porque é muito difícil, né? A maioria dos Shaktas, do cultivo da deusa, da Shakti, da mãe na Índia, gerou muitos Mahasiddhas mulheres, porque incluía o gênero feminino, né? E dos 12 filhos, 6 se tornaram detentores de linhagem, e a nossa linhagem é conectada com um desses 6 filhos de Machandanatha, que foi nosso mestre guru original. Olha, como é que a gente está de tempo? Não muito, né? Então, quem quiser pode tirar um print screen e ler depois dessa página, da próxima. Mas o que a gente está falando aqui é que muitas tradições não duais na Ásia geraram Mahasiddhas. Então, no daoísmo, nas diversas escolas de Tantra, inclusive o budismo tibetano tântrico, né? O Dzogchen, que é uma classe de ensinamentos específica, e também na Índia várias escolas geraram Mahasiddhas. E quanto mais elevados em realização eles eram, eles entendiam que menos importante era qual era a escola, essa coisa do não sectarianismo, né? Qual era a religião, qual era o nome. Então, a característica dos Mahasiddhas é essa, né? Vou ler aqui de novo. Não, acho que a Durga tirou daí. Então, o que a gente quer falar para vocês é que a nossa tradição, ela segue essa linhagem, né? De Machandanatha, que teve discípulos e filhos. Um dos 6 filhos deles tiveram discípulos, que tiveram discípulos, que tiveram discípulos. Então, essa corrente, ela impacta até a gente. E a gente quer compartilhar um pouco disso que é tão difícil de achar hoje em dia. De verdade, eu já dei a volta ao mundo procurando. E é muito difícil ter uma escola com uma tradição intacta, que acolhe ocidentais, que tem uma adaptação à realidade ocidental. Porque se vocês entrarem em escolas que, por exemplo, vocês têm aula com monges celibatários que moram em templo, é muito difícil eles guiarem a gente. Então, o que eu estou falando é que a gente tem essa adaptabilidade para guiar a gente, mesmo a gente estando adaptado às nossas necessidades, né? Pode passar, Shivatri. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da meditação, os tipos de meditação, o que a gente busca com a meditação. Eu vou usar os slides não, tá? Vou fazer aqui do meu jeitinho. Então, primeiro eu queria ler para vocês três frases que abrem assim o estudo da meditação, na forma como eu me formei instrutora de meditação, e que dá um pouco de norte, que a gente vai poder aprofundar mais sobre isso ao longo desses encontros que a gente vai ter. Hoje está sendo só um gostinho, né? Já é um gostinho um pouco profundo, como vocês podem ver. Mas são 3 frases que falam do fruto da prática de meditação, do resultado, do que a gente busca. A primeira delas é o seguinte: o resultado do caminho é a essência, realizando a essência via essência. É uma frase do Mahabharata, o épico da filosofia moral indiana. A segunda frase é: o que é extenuante não pode ser mantido, do Dao De Jing, texto seminal do taoísmo ao daoísmo chinês. E a terceira frase é: então, quando o yoga é estabelecido em consciência ou awareness pura, sua fissura é destruída, ou o desejo, a compulsão é destruído, e sua alma individual deixa de existir. É uma frase do Shiva Sutra, o texto seminal do Shaiva Yoga não dual. Então são frases que tem muita filosofia por trás, mas é só para dar esse gostinho para a gente hoje. E quais são os benefícios da meditação, né? Eu, como psicóloga, estudo muito isso, porque já que hoje é um grande interesse da psicologia, da neurociência, a meditação tem bastante pesquisa, e as pesquisas da nossa ciência ocidental tá constatando coisas que essas tradições tão antigas já
já afirmavam, né? Dentre os benefícios físicos e mentais da meditação, eu destaco aqui hoje a redução do estresse, da ruminação mental constante, da reatividade emocional e fisicamente da inflamação sistemática, especialmente a inflamação do coração e do cérebro, que está relacionada a tantas doenças físicas e mentais, né, como a depressão, que é uma inflamação do cérebro. E a meditação, a prática da meditação, ela ainda aumenta as habilidades de foco e concentração, de memória. Fisicamente, ela equilibra o sistema hormonal, amplia a função do sistema imunológico e promove a saúde e a longevidade como um todo. E afinal, o que é meditação, né? Existem tantas definições de meditação quanto professores de meditação. Existem muitos tipos, né? Como o Açúcar já começou a introduzir um pouco essa questão a partir da pergunta feita, né? Então, existem milhares de formas de compreender o que é meditação. E eu vou trazer para vocês aqui duas categorias principais, duas formas de definir meditação, que é bastante difundido em várias tradições. A primeira é meditação sem forma, também é chamada de meditação não conceitual. No yoga shaivista, recebe o nome de Shambhavopaya. No Yundrumban, é Dzogchen. E no daoísmo, é o Zhuangwang, que é traduzido como senta e esquece. Então, em sânscrito, é chamada Nirapeksha Dhyanam, que é a contemplação sem forma. É a meditação clássica, né? Aquela coisa que a gente ouve falar, eu não sei meditar porque eu não sei esvaziar a mente. Aquela coisa do sem foco, sem um foco específico. Ela, na maioria das tradições, ela é considerada a técnica final, o ápice das práticas de meditação. Quando você vai praticando um sistema que ele é progressivo, que ele é sistemático, sequencial, esse tipo de meditação sem forma é considerado o ápice, a meditação final. Diferente do Zen budista, em que a meditação sem forma ela é o início e o fim do caminho. Muitas tradições também consideram a meditação sem forma como fruto ou resultado de algumas técnicas da outra categoria, que é a meditação com forma. Então, quando a gente pratica algumas meditações com forma, a gente pode chegar nesse resultado final, que é a meditação sem forma. E se diz que quando a autorrealização é estabelecida, o praticante está sempre em algum grau de meditação. A meditação com forma, ou a meditação conceitual, em sânscrito é chamada Sapeksha Dhyana. São inúmeras técnicas de meditação que estão nessa categoria. Elas sempre têm um objetivo específico e levam à obtenção de um conjunto de habilidades específicas, ou a estados específicos de consciência, ou a estados energéticos específicos. Então, ela tem um foco, um objetivo, né, onde ela quer chegar. Existem centenas ou até milhares de técnicas nessa categoria, e aí eu vou exemplificar alguns desses para vocês terem noção do que é, e provavelmente vocês já praticaram algum tipo de meditação com forma, como a gente fez hoje, né? Então, a meditação vai assumindo as formas dos nossos sentidos. Mas existem práticas de meditação que são de visualização interna, então visualizar os chakras, os canais, os bindos, como Kriya Yoga, como práticas de ativação e fortalecimento de chakra, né? Como a visualização do corpo de luz vermelho, né? Visualizar seu corpo interior como energia, luz vermelha. Existem meditações que têm um foco em designs geométricos, como o foco nos yantras. Existem cerimônias mentais, yoga de deidade, meditação de som, que são meditações que usam fonemas de poder, os mantras, textos em versos, como os sutras, os lokas ou músicas, o canto, a entoação devocional, uso de instrumentos musicais como tambor, o sino, gongo. Meditações que são para evocar virtudes como alegria, amor, paz, clareza. Meditações para aquisição de poderes psíquicos. Técnicas de 5 elementos que dissolvem o corpo de volta nos 5 elementos, na fonte, e recriam o eu e o mundo de uma forma purificada. Existem diversas outras formas de trabalhar com os 5 elementos. Existem meditações de cura, meditações de concentração, meditações em que a gente fica simplesmente observando as sensações, observando a respiração. Enfim, aqui são alguns exemplos de
centenas a milhares de técnicas de meditação possíveis, né? E existe mais uma outra forma de categorizar a meditação, que é a meditação usando energia ou esforço, a forma, versus o tipo de meditação que é passiva ou sem nenhum esforço, sem forma, né? Então, pela atividade ou ausência de atividade, é outra forma da gente classificar os diferentes tipos de meditação. E meditação são um tipo de habilidade que está construindo, que tem um objetivo em mente, né? Que a gente chamou aqui de meditação com forma. Então, tem uma experiência que a gente quer atingir, versus meditações que são uma forma de deixar ir, de largar, de parar de tentar, parar de se esforçar. Então, essa é a meditação sem forma. E para que a gente medita no Trikamahaseda Yoga, né? A gente falou um pouquinho dos benefícios para a saúde, mas dentro do Trikamahaseda Yoga, a saúde é mais um efeito colateral, né? É uma coisa positiva que acontece já que a gente medita. Na verdade, quando a gente medita no Trikamahaseda Yoga, a gente está tentando desenvolver uma base de presença no momento presente. Então, é poder não estar mais tão distraído por pensamentos que não são essenciais, por emoções, por estímulos sensoriais. Poder estar realmente presente com tudo isso, presente com seus pensamentos, com suas emoções, com estímulos de sentidos, sem se distrair por nenhum deles, sem ficar capturado por uma emoção que teve, ou capturado por um barulho que aconteceu, né? Tá hospedando tudo isso simultaneamente. A gente também medita para não ser condicionado por nada, para não estar o tempo todo sendo programado pelas coisas que nos acontecem, para poder permanecer engajado com a realidade, com tudo que está acontecendo, sem ser operado pelo que está acontecendo, manipulado. A gente também medita para diminuir e, quem sabe, acabar com o monólogo mental constante, aquele comentário que fica ali na nossa mente, analisando tudo, julgando tudo. Então, a gente quer reduzir ou até acabar com esse diálogo interno, com os conflitos que a gente fica na nossa mente, com a análise constante de tudo que a gente percebe, nomeando, contrastando, comparando, qualificando tudo que está acontecendo. E também reduzir ou até acabar com o ficar se referenciando o tempo todo. Porque eu gosto disso, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Né? A gente fala muito isso nas nossas conversas, mas isso acontece muito na nossa mente também. Né? A gente fica, tudo é sobre mim, eu. Né? Então, a gente quer reduzir isso através da meditação, ou até largar isso de vez. E também para reduzir a criação de preferências, de querer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente parar de ser tão mimado, né? De eu quero que a coisa seja do jeito que eu gostaria, do jeito que eu idealizei, de acordo com as minhas preferências. Então, a gente medita para reduzir ou até romper com esse tipo de funcionamento. E também para enxergar e liberar o hábito de esforço extenuoso, de se esforçar demais, de ficar na hiperatividade, de estar sempre fazendo algo, de estar sempre tendo que se melhorar ou ganhar vantagem ou se provar, né? Então a gente também medita para largar esse hábito que a gente tem. E para não resistir tanto à situação atual, né? Para a gente poder aceitar a realidade como ela é, aceitar a nossa natureza, os nossos apetites naturais, a nossa situação atual, nossa condição de vida, e não fazer um esforço para tentar perverter o que está acontecendo, sabe? Poder fluir com a vida da forma como ela está se mostrando. A gente também medita para aprender a identificar de forma acurada, precisa, e diferenciar os momentos espontâneos da mente funcional. Porque às vezes a mente funcional, né, essa falação que rola na nossa cabeça, ela é tão presente, tão constante, que ela substitui o que de fato está acontecendo. E que foi um pouco na contramão disso que a gente fez hoje na meditação, né? De relaxar essa mente comentadora e experienciar os sentidos diretamente. Então a gente quer reduzir o excesso de funcionamento da mente para a gente poder experienciar mais a base da mente. A gente vai falar mais disso nos próximos encontros. Então, para a gente poder permitir que qualquer momento
de função mental que surja de forma espontânea ou de forma condicionada, que simplesmente se resolva em si mesma, que retorne para a mente base, que a gente possa voltar para o nosso estado natural de novo, e não ficar tão agarrado nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas ações. Então era isso que eu queria dividir com vocês hoje. A Escola Trika Mahasiddha Yoga, quem já está acompanhando a gente há um tempo, ou se vocês quiserem, vejam o site www.trikapath.com, caminhotrica.com, né, em inglês. A gente tem um fruto muito bem definido do que é você conseguir chegar ao final do caminho, né, ter esse fruto. E tem 5 formas de chegar a ele. Tem mais, mas a gente define como 5 principais, né? E existem... Me ajuda com 5 caminhos. Caminho do fogo, que é a Kundalini Hatha Yoga. Caminho da água, que é a parte de rituais, cria também. Caminho da meditação, caminho do guerreiro e caminho dos consortes de espelhos. Então, acho que todo mundo sabe, né, que os Mahasiddhas são representados muitas vezes naquelas imagens de deuses e deusas em cópula sexual. Então, é um símbolo, né, dos casais. Mahasiddhas geralmente eram casados, com filhos, etc. Nada de monge, nada disso. Monja. E o casamento ou o relacionamento é tido também como um caminho sagrado para a realização da essência da natureza humana, assim como o caminho do guerreiro, né? Todo mundo já ouviu falar das artes marciais como um caminho de realização humana. Então, todos esses caminhos fazem parte da nossa escola, que é muito rica, né? Não é uma nem duas técnicas de meditação, também não é nem uma ou duas caminhos, são a variedade de formas como a gente pode caminhar em direção a essa realização é muito grande, né? E, curiosamente, a meditação é um dos 5 caminhos, mas a meditação também é o fruto de todos eles. Então, quem foi guerreiro, quem quis crescer no casamento, né, no caminho de espelhamento dos consortes, quem fez Kundalini Hatha Yoga, todo mundo vai parar na meditação. Então, ela é um fruto também. Então, ela é o caminho de transformação, ela também o fruto. Tudo que a gente pode compartilhar como instrutoras é muito dessas primeiras fases de purificação e transformação, no começo da transformação. Depois disso, a gente precisa de um mestre para terminar de transformar e atingir um fruto. Mas a gente já pode compartilhar muito com vocês, e foi nessa motivação que a gente criou esse grupo. Então, espero que vocês tenham gostado de hoje. E agora a gente tem um tempinho para quem quiser falar um pouquinho, ou compartilhar de como foi para você, ou de que perguntas ainda restaram. Tem algum bicho carpinteiro, uma caraminhola que ficou sobrando por aí. E dia 22 de julho, sábado, a gente vai ter mais um encontro. Então, estaremos juntos de novo online. Suelen vai dar uma aula de meditação pra gente. E quem sabe, se vocês se animarem, a gente se vê todo sábado. A gente, inclusive, queria fazer uma votação com vocês que estão aqui presentes, se vocês preferiam às 8 da manhã ou às 9 da manhã. Coloquem aí no chat e a gente contabiliza. Eu vou pegar um papelzinho. Eu quero 7h30. O Igor e a Milena querem às 8. Ixi, tá acirrada a votação. Eu posso perguntar se alguém por acaso... Bom, todo mundo vota aí, mas alguém não pode às 8 ou às 9? A Cíntia não pode às 8. Alguém mais não pode em algum dos horários? Mas a Cíntia não vai conseguir às 8 nem às 9, né? Foi isso que eu entendi, Cíntia.
Eu acho que 9 horas ganhou, né? Tem 5 votos para 9 horas e 2 votos para 8 horas. Podemos bater martelo? Silvia, eu não estou te ouvindo, não sei se as Desculpa. pessoas estão te ouvindo. Eu contei 5 votos para 9 e 3 para 8. Então, 9 ganhou. Luísa, a gente tenta gravar para você. Vamos gravar sim. E então, estamos marcados de 9 horas, dia 22. Eu vou colocar o link aqui para se alguém não estiver no grupo ainda. E alguém ficou com alguma questão? Gostaria de fazer algum comentário? Falar um pouco de como foi o encontro hoje? Que insights ficaram para vocês? Eu queria fazer uma pergunta. Flora, pode falar, mas a sua voz está bem abafada. Peraí. Melhorou? Sim, melhorou. Então, só para saber se vai ter encontro presencial ou não, porque a Karen falou no início que talvez tenha, e eu queria saber se é talvez mesmo ou é só, tipo, qual vai ser a história. A gente está realmente se planejando para ter presencial, tendo um grupo interessado em seguir com essas práticas todos os sábados. A gente tá se programando para isso, para fazer quinzenal online, quinzenal presencial. E aí, cada sábado, uma de nós vai dar aula. E a gente tá todas as semanas juntos, praticando. Bom, Duca, eu só queria tirar uma dúvida. Então tá definido que vai ser todo sábado, a Olha, a princípio de gente, 15 em 15. a gente vai fazer 3 encontros gratuitos e depois a gente vai criar alguma forma de compensação, de equilíbrio, né? Então, convidem seus amigos, pessoas familiares, pessoas interessadas para aproveitar. Sábado agora vai ser gratuito ainda. E depois a gente combina melhor os próximos detalhes, tá bom? Tá ok, obrigada. A gente manda lá no grupo a divulgação do link do sábado, né? Tá Isso. joia. Já tá aí para vocês o link do chat do WhatsApp, que é um grupo silencioso, ou seja, só nós três mandamos as informações dos encontros, não é um grupo de troca. Então, é só os administradores que mandam as informações lá. Se vocês ainda não estão, entrem para vocês receberem o link do Zoom do sábado e todas as informações como vai funcionar esse clube de meditação. Que a ideia é que seja realmente um clube para a gente estar junto e praticar todas as semanas e a gente ir seguindo na vivência dessa visão, dessa filosofia na prática, né? Diga, Wagner. Oi, boa noite de novo. Já tem um roteiro no sentido de a gente vai praticar quais técnicas, uma ideia disso, né? Progressiva, de tipo, primeiro uma meditação com forma, e aí essas técnicas, e aí depois de um tempo a gente muda, algo nesse sentido? Já existe, isso faz parte, tá, das etapas de progresso, né? E, Luísa, estou respondendo ao Wagner e a Luísa ao mesmo tempo. A gente vai sempre fazer um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, tá bom? Hoje a gente foi um pouquinho mais desengonçado porque foi a primeira vez, mas a gente não deve passar de 1 hora. Sempre um pouquinho de prática, um pouquinho de teoria e com uma evolução que faz parte da pedagogia mesmo do curso, tá bom, Wagner? É um clube, né? Mas é porque nós somos instrutores, então quando a gente é treinado como instrutor, a gente faz toda essa pedagogia, né, de progressão das habilidades. Uma progressão de habilidades, faz sentido, né? Sim, eu só queria que ficasse claro quais seriam as progressões, se já tem essa ideia, mas aí vai ser assunto para os Nós próximos temos, mas encontros. vocês não precisam saber o sistema inteiro, é só vir, tá bom? Beleza. É justamente sobre menos
menos função mental e mais experiência direta. Então é menos sobre saber passo a passo, desde que a gente cuide dessa parte, e mais viver as coisas. Aproveita que ser aluno é bom demais. E para quem se interessa mais sobre os aspectos psicológicos da meditação, já que é a minha área, e é muito legal que a gente aqui, na Escola Trika Mahasi Yoga, a gente tem a visão de que a gente pode se desenvolver pelo corpo, pela mente ou pela energia. E aqui a gente tem 3 instrutoras, cada uma especializada numa desses aspectos, né? Eu sou psicóloga, a Suelen é médica, especializada no corpo, e a Suka Siri é acupunturista e especializada na energia. Então, eu fico muito contente com essa sinergia que rola entre nós. E como o meu interesse é muito nesses aspectos psicológicos, eu vou organizar um retiro agora em agosto, de 25 a 27 de agosto, que vai ser sobre meditação e yoga e inteligência emocional. Então, eu vou passar por práticas de meditação mais voltadas para cultivar a clareza das emoções, aprender com as emoções, conseguir comunicá-las nos relacionamentos. E junto comigo vai estar a Beth Logrado, que é uma professora de yoga que não é do nosso sistema, mas quem quiser participar vai ser no interior do Rio de Janeiro, no Monte Caruná, e eu vou deixar o link aqui para vocês saberem mais informações. Só tem O 3 lugar é vagas. lindo. É muito lindo lá. Nós seremos 30 e tem mais, aliás, 4 vagas. Então, quem quiser, aproveita. Alguém mais vai dar uma palavrinha? Diga, Heloísa. A Heloísa vai no retiro? Que legal. Ah, muito bom. Bem-vindo. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto e depois fazer o chame. Show. Então, para tirar a foto, quem quiser abrir a câmera, aparecer na foto. Aproveitar e ver as carinhas de vocês. Ah, é tão bom ver todo mundo. Oi, oi. Vamos lá? Então, na nossa escola, no final de qualquer prática ou encontro de filosofia, a gente sempre dedica tudo que a gente aprendeu para ser um ser humano melhor, para ter mais saúde, para ter mais sabedoria, para ser mais feliz, para ser mais forte. Qualquer benefício que a gente tenha tido, a gente imagina que tem tipo um estádio Maracanã, mas de tamanho universal, cheio de gente que representa todos os seres do universo. E a gente dedica, a gente dá de presente qualquer benefício que a gente teve para todos os seres. A gente vai fazer, eu vou ritual de mantra, a gente vai fazer os mudras, e vocês podem, se quiserem acompanhar, só mentalizando e sentindo, né, essa compaixão, essa generosidade, essa dedicação. A gente vai começar com um longo Om, e no final, paz, paz. Asato ma satyamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya sarvesham kasir bhavati sarvesham santir bhavati sarvesham purnam bhavati sarvesham mangalam bhavati loka samasta sukhino bhavantu om Trayambakam yajamahi Sugandhi Shivar Urvarukam Mrityu
Yamami. Om Shanti Shanti Hariom Tat, e todos os gurus e lamas e professores que se dedicam a ensinar o Dharma tenham todas as boas condições de vida, e todos os seres que estão confusos em sofrimento encontrem também paz, paz, paz. Boa noite para vocês todos. A gente se vê no dia 22. Até sábado, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo. Tchau, obrigada. Obrigada.